Sabe quando você assiste um conteúdo e que você fica assim tão impactado e é uma mistura de sentimentos, né, de asco, de repulsa, e ao mesmo tempo de esclarecimento, é uma mistura que você não consegue identificar. Foi assim que eu me senti quando eu assisti o vídeo do Felca. Mas esse vídeo chegou para mim através de um amigo que trabalha junto comigo, né, na escola, uma das escolas que eu dou aula. E quando eu fui assistir, eu me vi assim extremamente impactado. E é sobre isso que eu queria comentar com vocês. É um vídeo que estou fazendo ele praticamente sem roteiro, para comentar com vocês um pouco das minhas impressões. Muita gente está falando desse vídeo, mas eu queria compartilhar com vocês as impressões que eu tive, o que eu senti, o que eu acho de tudo aquilo que ele acabou mostrando, né, a todos nós, né? Que tal falar sobre isso? Oi, eu sou o Richard, professor, observador curioso do comportamento humano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Que tal falar sobre isso? E aqui a gente conversa sobre sentimentos, relações e os desafios emocionais da vida real, sempre com um olhar educativo, direto, sem enrolação e sem fórmulas prontas. E se esse tipo de reflexão faz sentido para você, já deixa seu like, se inscreve no canal, com o sininho ativado para não perder conteúdo. Toda semana a gente posta conteúdo novo. Eu quero muito contar com a inscrição de vocês, com o apoio de vocês para esse nosso projeto que está só começando. E no vídeo de hoje eu queria comentar com vocês um pouco as impressões que eu tive, né, quando eu assisti o vídeo do Felca, que fala da adultização e também da sexualização de crianças e adolescentes, né? E aí, assim, como eu disse no começo, na introdução, me impactou muito e eu senti um misto de sentimentos, né, de emoções, repulsa, indignação, e ao mesmo tempo eu fiquei pensando como é que um vídeo que fala de um assunto assim tão importante me tocou tanto, porque todo mundo sabe que esse é um assunto que já vem sendo discutido há muito tempo, né? Eu tenho certeza que não é a primeira vez que vocês, e que nem eu também, ouviu alguém falar sobre esse tipo de coisa, né, que acontece na nossa sociedade. E aí eu fiquei pensando, gente, mas por que me tocou tanto? Por que me incomodou? Por que trouxe esse misto, né? Primeiro que quando eu olhei o rapaz que eu não conhecia, né, o Felca, eu fiquei impressionado, porque é um rapaz relativamente novo, né, de uma outra época, de uma outra geração, que faz um tipo de conteúdo que eu acredito que não seja exatamente apenas esse tipo de conteúdo, né, que ele fez agora, e ele trouxe, como ele mesmo fala no vídeo, ele trouxe à luz, né, um monte de coisas que não são novidades para nós, mas que toda vez que a gente vê, indigna. Mas ele conseguiu trazer de uma maneira que realmente impactasse as pessoas, né, e em pouquíssimo tempo, se eu não me engano, em apenas 3 dias ele conseguiu 53 milhões de visualizações, né? E aí parabéns para ele, mas assim, tá de parabéns, porque ele trouxe um conteúdo extremamente necessário, importante, que a gente não pode fechar os olhos. E aí eu fiquei vendo a repercussão daquilo, né, nas redes sociais, outros canais do YouTube também comentando, falando, muita gente inclusive questionando um monte de coisa, gente defendendo outro lado, gente falando que ele estava fazendo aquilo só para ganhar vida. Quer dizer, tem de tudo, né? Tem gente com todo tipo de opinião e de posicionamento, o que não tem problema nenhum, porque cada um tem direito de pensar o que bem entender. Mas assim, eu fiquei realmente impressionado como um assunto que está tão perto de nós, que não é de agora, que acontece, não é de hoje que isso acontece, e todo mundo sabe disso, né? E não é com a vinda da internet, com o surgimento da internet e das redes sociais como a gente conhece hoje, que esse tipo de coisa de abominação, né, já acontece na nossa sociedade, mas de repente ele tocou num ponto e sensibilizou milhões de pessoas, né? Então parabéns para ele, né? E aí eu fiquei pensando assim, isso, como é que me tocou tanto se não é novo, né? Porque eu tenho certeza absoluta que quase todo mundo já viu algum indício desse tipo de conduta criminosa e errada. Quem deveria cuidar acaba tendo com os filhos, né? Ou com seus tutelados. Porque a gente vê isso muito, né? Sobretudo em famílias mais pobres, pelo menos a minha realidade é essa. Você vê as pessoas, às vezes, já fiquei sabendo de casos onde o pai vendia a filha por comida, né? Mas o que chama atenção é que como é que um assunto que já está há tanto tempo, né, entre nós, como é que ainda hoje ela consegue indignar tanto, e mais que isso, como é que nós, enquanto sociedade, ainda não conseguimos resolver? E aí essa é a grande questão. Como é que, e eu sei, gente, tem muita coisa envolvida, mas a gente precisava pensar enquanto sociedade como é que a gente ainda permite que isso aconteça. E claro que é um assunto extremamente complexo, com várias camadas, né? E a gente tem que pensar como é que as redes
redes sociais permitem que isso tudo se propague, porque ele fez, né? Ele simulou, na verdade ele criou ali em tempo real no vídeo dele uma conta do zero no Instagram e conseguiu provar como é que o algoritmo trabalha, né? Como é que de repente uma pessoa mal intencionada consegue ter acesso a aquele tanto de perfis e aquele tanto de conteúdo que ele mostrou lá. Então fica uma reflexão, né? Como é que a internet hoje, as redes sociais, os veículos de comunicação que a gente utiliza, de uma certa forma contribuem, porque no momento em que essas pessoas fazem isso para ganhar dinheiro, não são só elas que ganham dinheiro, né? A plataforma envolvida também acaba ganhando dinheiro. E aí eu fico me perguntando, como é que nós ainda não regularizamos esse tipo de situação aqui no nosso país, né? Por que nós ainda não conseguimos construir uma estrutura legal e mais eficiente que permita que a justiça consiga mapear e resolver, e até mesmo as redes sociais não permitirem que isso aconteça dessa forma. E eu sei que as empresas estão visando obviamente apenas o lucro, que a discussão ética e moral ela passa longe muitas vezes, né? E eu sei também o condicionamento que o algoritmo faz para poder apenas indicar às pessoas aquilo que ela quer ver, para mantê-los mais tempo nas plataformas, né? Naquela plataforma que ele está assistindo. Mas a gente precisava encontrar, enquanto sociedade, um meio de fazer isso, continuarmos, né, com a estrutura que a gente tem, mas com muito mais controle, de forma a impedir que esse tipo de atrocidade, esse tipo de crime continue acontecendo. E aí eu vi também muitos políticos se posicionando, e sabe o que dá muita raiva muitas vezes, gente? As pessoas fazendo um uso político em torno de uma questão tem que ser vista por todos nós como uma questão que nós precisamos resolver. E aí as pessoas que deveriam, em nosso nome, né, que são os políticos, se debruçarem diante da questão, independente de direita e esquerda, e pensar como é que nós vamos resolver isso para o país, né, para a nossa sociedade, fazem uso político disso para se beneficiar ou tentar se beneficiar, para ficar bem com os seus eleitores. E isso dá muita raiva, dá muita indignação também, até porque fazer uso da desgraça alheia, de situações assim que são tão repugnantes na nossa sociedade, que envolve crianças, né? As nossas crianças, como é que as pessoas conseguem fazer uso disso ainda, né? E eu sei que tem muita gente que vai vir com aquela discussão do tipo, mas nós tá limitando, isso é autoritarismo, tá limitando a liberdade de expressão. Não se trata de limitar a liberdade de expressão de ninguém, muito pelo contrário. Se trata de permitir que a nossa liberdade de expressão seja exercida com segurança e tranquilidade, de forma que a gente viva numa sociedade onde as pessoas possam realmente dizer o que pensam, né? Obviamente, se aquilo não for nada criminoso, se aquilo não estiver machucando ninguém, principalmente crianças e adolescentes, mas que a gente tenha essa liberdade. Eu quis trazer aqui para vocês apenas aquilo que de fato incomodou, né? Eu não sou nenhuma autoridade no assunto, estou me baseando na minha experiência de vida, de trabalho, aquilo que a gente pesquisa. Como eu disse, esse vídeo foi feito praticamente sem roteiro, né? Eu só elenquei ali uns tópicos que eu queria trazer para vocês e queria ver o que vocês acham, né? Vocês gostaram do vídeo, não gostaram, assistiram? É isso. Então, deixa aqui seu comentário, não esquece de deixar o like, comenta, compartilha para ajudar a gente, né? Inscreve aqui no canal, toda semana a gente tem vídeo novo falando sobre diversos assuntos. Eu quero agradecer, como a gente sempre faz imensamente a quem assistiu até aqui, e até a próxima.